Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite para as meninas. Boa noite para os rapazes. Pode se assentar, por gentileza, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria nós estarmos juntos nessa noite maravilhosa do Dia Nacional de Ação de Graças. Quem está grato aí, levanta a mão só para poder ver. Ô benção, graças a Deus, porque nós estamos gratos, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos visitado. Essa tela que está aqui atrás de mim, ela tem 8 metros de comprimento. Não coube a palavra dentro da tela. Por quê? Roicles, temos muito a agradecer a Deus, é isso? É tanta gratidão que não cabe no telão? É isso? Pelo que você está grato ou grata a Deus? Alguém pode me dar uma resposta boa? Aquela voz firme de quem está muito grato. Mais alguém? Você que é novo aqui entre nós, deve estar pensando, meu Deus, que igreja maluca. As pessoas gritam, o pastor não reage, porque eu finjo que estou ouvindo, está tudo certo, vamos para frente. Porque nós estamos com o nosso coração grato a Deus. E a ideia da gratidão é como se eu estivesse com os braços erguidos para agradecer. E eu queria que você, não precisa erguer aí, porque eu sei que no seu caso não tem condições, mas nós estamos todos com os braços erguidos para dizer, Senhor, muito obrigado. Muito, 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 muito obrigado. E o Senhor que fala conosco por meio da sua palavra, vai falar conosco hoje mais uma vez. E eu quero dizer a vocês que existe um princípio que as Escrituras nos ensinam e que nós vamos aprender a vida inteira a colocar isso em prática. Eu gostaria que você lesse comigo no livro de Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos desse livro do profeta Daniel no capítulo 6. E eu quero que você leia comigo essa frase que está aqui na nossa tela, por gentileza. Pode ler comigo. Só as mulheres. Só os homens. Todo mundo. Agradeça antes de receber. Fácil ou difícil? Vamos ler o texto. Daniel capítulo 6, versículos de 1 a 10. Quero pedir que você leia a palavra de Deus comigo. O profeta Daniel, você conhece bem a história dele. E nós vamos aprender juntos um pouco mais sobre esse tempo precioso de Deus. Daniel capítulo 6. Eu sei que Mateus, Marcos, Lucas e João é mais fácil de achar do que Daniel. Mas imagine se eu pedisse Joel. Então agradeça. Senhor, muito obrigado. O pastor não pediu Joel, Naum, Sofonias. Senão... Achamos? Podemos ler juntos? Daniel capítulo 6, versículos de 1 a 10. Lendo comigo. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sápatras ou sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano algum. Leia comigo o versículo 3. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia o quê? Um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O que o rei pensava? Estabelecê-lo sobre todo o reino. Caminhamos juntos? Versículo 4, vamos lá. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma. Por quê? Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino
os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado aonde? Já sabe onde essa história vai, não sabe ou não? Mas continua comigo aqui. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Versículo 10, leia comigo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e orava, e orava, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como? Vamos orar. Deus amado, diante do Senhor nós estamos, precisando receber a Tua palavra. Nós precisamos, mais do que nós imaginamos. E precisamos aprender e vivenciar este princípio estabelecido na Tua palavra. Dá-nos hoje a noção exata do que nós precisamos aprender. Ilumina-nos com Teu Santo Espírito e ministra ao nosso coração o que nós mais precisamos, em nome de Jesus. Amém. Convido você a ler comigo aqui na nossa tela, mais uma vez, o versículo de número 10. Eu sei que você fez uma ênfase linda, maravilhosa, mas eu gostaria de insistir que você lesse comigo mais uma vez. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, o que ele fez? Entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. A pergunta é, que escritura era essa? Teria Daniel comprado um apartamento? Teria Daniel resolvido mudar para a zona sudoeste do Rio de Janeiro? E pensou, eu irei para a Barra da Tijuca e vou ser membro da Igreja das Américas. Será que foi essa a intenção de Daniel? Era essa a escritura ou não? Não era essa a escritura. Veja, a resposta está nos versículos 7 e 8, que nós já lemos anteriormente, aquela escritura que foi assinada exatamente para que ele pudesse ser condenado, porque havia uma questão séria acontecendo ali. E a questão séria que acontecia ali tinha a ver com a motivação, que é a pergunta número 2, qual a motivação dessa assinatura? Vocês viram no texto que ele era excelente, que ele dava resultado, que ele dava frutos. Não estou falando de um homem que evangelizava só, não. Um homem cristão, um homem de Deus, que vivia a palavra de Deus, um homem fiel ao Senhor em todo o tempo. Então, ele demonstrava a sua relação com Deus, mas o resultado do trabalho dele, do seu empenho, do seu esforço, tinha uma marca de excelência. E você sabe que às vezes no mundo corporativo, vou falar até mais baixo, no mundo corporativo, quando alguém percebe que o outro está se dando bem, tem gente que vai para puxar o tapete da pessoa. Tem ou não tem? Já te aconteceu isso? Em qual dos lados? Que isso, pastor? Está me zoando, isso é meu passado. No passado eu fiz, hoje não, hoje eu sou de Jesus. Porque hoje eu estou sob nova direção, porque eu sou The Chosen. Eu e você passamos por isso. As pessoas quando veem você tendo sucesso, tem algumas pessoas que se alegram, mas tem uma galera que fica indignada, que dá aquele sorrisinho amarelo, que se demorar muito, cai um veneninho escorrendo por aqui. Daniel sofria de uma perseguição por causa da motivação daqueles homens que, enciumados, invejosos, queriam o lugar dele e não queriam que ele assumisse a liderança de todos eles, que é o que estava por acontecer. E aí, nessa pergunta número 3, eu pergunto a vocês, por que Daniel dava graças então? Por que Daniel dava graças se ele sabia a motivação daqueles homens, se ele conhecia a estrutura que ele estava, e ele sabia que a lei que havia sido assinada era a lei que o condenaria à cova dos leões,
Portanto, meus irmãos, Daniel dava graças por quê? Qual a razão dele trazer essa expressão no texto bíblico de gratidão? E orava e dava graças ao Senhor, como fazia regularmente, 3 vezes ao dia. E eu vou dizer para vocês uma coisa que ele aprendeu. Na Bíblia, diversas pessoas aprenderam. E aqui entre nós, muitos irmãos também aprenderam. E outros precisam aprender, ou quem sabe, alguns vão relembrar esse princípio que estará na nossa tela agora. Veja comigo. Onde nasce a gratidão? Onde nasce a gratidão? A gratidão, ela não nasce atrelada, associada às circunstâncias. Vamos falar comigo aqui. Não tem dia que parece noite. Não tem situações na nossa vida que a gente lembra assim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria virá pela manhã, mas a noite não passa. Não tem circunstâncias na nossa vida tão adversa, desertos, que a gente enfrenta e diz, meu Deus, eu não tenho como agradecer por esse momento que eu estou vivendo. Isso se a nossa gratidão nascer das circunstâncias. Mas quando a gratidão nasce da graça, nós aprendemos uma dimensão totalmente nova e revolucionária dessa gratidão que deve habitar o coração da gente. A gente agradece não é porque está tudo bem. A gente não agradece porque as coisas estão indo de vento em popa. A gente agradece porque a gratidão vem da graça. E essa gratidão é que inunda o coração dos homens e mulheres de Deus desde sempre e continua a existir na nossa vida hoje. Amém, meus irmãos? Veja na tela aqui para você me ajudar. A gratidão nasce da graça. A gratidão nasce da graça. Veja bem, eu queria que vocês pensassem que a vida de Daniel foi uma construção da graça de Deus. O Daniel, ele teve a sua vida interrompida, porque ele acabou sendo levado cativo. A cidade dele, a região dele, o país dele foi cercado, sitiado, ele foi levado para lá com alguns amigos. Você já conhece essa parte da história. Conhece também que ele foi levado para trabalhar para o reino. Ele foi colocado na mesa com o rei. E a Bíblia diz que havia a exposição para ele de finas iguarias do rei. Aquelas finas iguarias que foram consagradas aos ídolos. E ele, um homem de Deus, disse, eu não vou comer dessa comida, porque essa comida foi oferecida aos ídolos. Aí a Bíblia diz que ele decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele começou a se alimentar de uma outra comida, ele e os seus amigos, e pela graça de Deus, ele ficou mais forte do que os seus amigos, outros que estavam comendo as comidas que haviam sido consagradas. Na sequência disso, existem fatos interessantíssimos. Um deles, o rei teve um sonho e queria que as pessoas interpretassem um sonho. Olha que coisa fácil. Você já interpretou o sonho de alguém? Fala que já, eu sei que já. É mesmo? Você sonhou com o quê? Com isso? Minha avó dizia que quem sonhou com isso é isso. O brasileiro tem esse hábito. Mas imagine bem que eu chego para você e disse, olha, meu querido irmão, minha querida irmã, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você interprete para mim o meu sonho. Aí você diz, pastor, eu não sou especialista, mas estou à sua disposição, me conta o sonho. A minha resposta é, não lembro. Foi isso que aconteceu. Vieram os magos, todo mundo falou assim, rei, conte o seu sonho. Ele, não lembro. E rei não fala assim, não lembro. Você está querendo ganhar tempo. Você está querendo me enrolar. Eu vou te matar. E aí a ameaça de morte se espalhou. E Daniel e os amigos dele iam morrer junto com esses homens aí, sem ter participado do processo. Quando ele soube, ele disse, espera aí. Como é que é o negócio? Se interpretar o sonho do rei, sobreviverá. Ok. E o rei não contou o sonho. Não contou o sonho. Daniel fez aquilo que eu e você faríamos se estivéssemos na mesma posição dele. É o quê? Orou ao Senhor. Senhor, não sei como é que ele foi, mas imaginamos que fosse algo parecido. Senhor, conta para mim o que ele sonhou. Senhor, só um minutinho, não terminei não. O que ele sonhou e a interpretação. Aí o que Deus fez? Trouxe para Daniel o sonho que o rei e mais a interpretação desse sonho. Daniel chega, cheio da graça de Deus, da bênção do Senhor, traz de volta o sonho. Você imagina o rei dizendo assim, rapaz,
Agora você falou, estou conectando aqui os neurônios, realmente eu sonhei isso aí. E ele ainda traz a interpretação. Passa um pouco, os amigos de Daniel são envolvidos numa armadilha também, para que eles negassem a fé, abrissem mão da fé em Deus, e eles não abrem mão e são jogados na fornalha. Lembra dessa história? Na fornalha de fogo ardente. E quando eles olharam para baixo, tinham os 3 que foram jogados e mais um que andava junto com eles, que o pessoal chama de o 4º homem da fornalha, que com certeza não andava como eu estou andando. Eu só estou exemplificando. Mas eles olhavam e falaram assim, ué, não foram 3? Agora tem 4? Quem é este? E aí a gente conta, esse é o 4º homem da fornalha, é o nosso Deus que não nos deixa passar pelo aperto sozinhos. Amém, meus irmãos? E depois ainda tem uma mão que escreve na parede, e é Daniel que vai também ter. Deus deu a ele a possibilidade de enxergar a vida dele como uma construção da graça. A vida dele foi uma construção da graça de Deus, mas não foi só a vida dele não. A minha e a sua também. A nossa vida é uma construção da graça de Deus. Leia comigo a segunda frase. Porque a vida é graça, o perdão é graça, a adoção é graça, a salvação, a comunhão, o chamado, a gratidão nasce da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Terceiro, quem vê a vida pela ótica da graça de Deus, tem sempre motivos para agradecer, apesar e além das circunstâncias. Tem circunstância boa. Oh, que bênção, olha, que coisa maravilhosa que me aconteceu, eu estou muito grato a Deus, claro. Mas o que nós estamos falando é algo que está além disso. E apesar das lutas da nossa vida, nós vamos enxergar motivos para agradecer. É isso que eu quero que você entenda. Não é que a gente fique igual um doido. Ah, Senhor, agradeço que meu dedo quebrou. Senhor, agradeço que essa dor no joelho miserável. Obrigado, Senhor. Não, gente. Mas é que a gente enxerga para além dos problemas. E para além das coisas boas, a gente continua agradecendo, porque gratidão vem da graça. Agora, o que esperava por Daniel após essa oração? Você sabe ou não? Sabe ou não? Sabe? Depois dessa oração? Não lembra não? Lembra? Lembrou? Associou? Eu fiz bem aqui. Horrível, parece um bulldog, sei lá, um cachorro. Coloca a outra tela para a gente ver. Daniel tinha bons motivos para agradecer, mesmo sabendo que a cova dos leões o aguardava. Sabemos que Deus fechou a boca dos leões e o nosso irmão passou uma noite tranquila ao lado dos felinos. E aqui há um princípio que encontramos em outras passagens bíblicas. Leia comigo. O princípio de agradecer antes de receber. Dizem que na cova dos leões tinham 2 grupos. Um orava e os outros jejuavam. Louvado seja Deus. O que esperava por ele sabia, era a cova dos leões. Para pensar, você e eu aqui, nós somos pessoas otimistas, né? Nós esperamos coisas boas, mas imagine o que é esperar de bom depois de uma experiência como essa. Ou aguardando vivenciar uma luta como essa. Gente, é muito difícil. É necessário uma compreensão profunda da gratidão que nasce da graça, do amor, do favor de Deus, da misericórdia do Senhor. É para a gente olhar a nossa vida e falar assim, meu Deus, a minha vida, ela é uma construção da graça do Senhor. Eu sou guiado, conduzido, suportado, sustentado, mantido pelo Senhor. Eu só tenho motivos para agradecer. Meus olhos se abrem, meu coração acelera e eu posso dizer, obrigado, Senhor, apesar de todas as coisas. Esse é o princípio que está nas Escrituras. Eu quero mostrar para você de forma objetiva. Veja essa tela que vai aparecer aqui agora. Veja comigo. Antes de fazer a segunda multiplicação dos pães e peixes, Jesus vivenciou o princípio de agradecer antes de receber. Leia comigo o texto bíblico. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. Vem comigo. E tomando os 7 pães, o que Cristo fez? Partiu-os após ter dado graças. E os deu a seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Marcos capítulo 8, versículo 6. Veja, Jesus agradeceu pela multiplicação antes dela acontecer. Ora,
Se aconteceu a multiplicação, é mais fácil. O princípio que nos leva a viver a nossa fé e a gratidão pela graça é agradecer antes de ter acontecido. Quer ver mais um exemplo? Veja nessa tela. Antes da ressurreição de Lázaro, Jesus vivenciou o princípio de agradecer antes de receber. João 11, 41 a 43. Vem comigo, leia comigo. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse o quê? Pai, graças te dou, porque me ouviste. Como assim? Segue. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz. Qual foi a frase dele? Lázaro, vem para fora! Tem um pastor amigo meu que diz que Jesus teve que falar Lázaro. Se ele falasse vem para fora, viria uma galera. Lázaro, vem para fora. Jesus agradeceu pela ressurreição antes dela acontecer. Compreende o princípio? Antes de acontecer, agradeça. Antes que aconteça, agradeça. Antes que se realize, agradeça. Este é o princípio fundamental da palavra de Deus que nos ajuda a pensar e a repensar a questão da gratidão na nossa vida. Veja essa terceira tela comigo. Na instituição da ceia do Senhor, Jesus vivenciou o princípio de agradecer antes de receber. Texto de Mateus 26, 27 e 28. Vem comigo, vem. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo o quê? Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus agradeceu pelo derramar do seu sangue, que nos perdoa de todos os pecados, antes de derramá-lo. Antes de derramar, veja, ele agradeceu porque esse partir do pão, esse sangue vertido na cruz do Calvário, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, é o sangue de Jesus que nos lava de todas as nossas enfermidades espirituais, é o sangue de Jesus que nos dá força para viver e força para avançar, é o sangue de Jesus. Mas observe mais uma vez, Jesus agradeceu antes de receber. Louvado seja o nome do Senhor. Veja comigo essa tela. Estamos, portanto, diante do princípio de agradecer antes de receber. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, disse o quê? Andamos por fé e não pelo que vemos. Dá para repetir esse texto? Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Guarda isso, que aqui é um segredo espiritual. Isso é uma chave, é um segredo espiritual. Nós não vivemos pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Veja, o texto diz, andamos por fé e não pelo que vemos. Você e eu somos chamados pelo Senhor para vivermos pela fé. E exatamente porque nós vivemos pela fé e andamos pela fé, é que nós vivemos agradecendo ao Senhor, porque nós sabemos que Ele pode realizar, se esta for a vontade dEle. Quando eu e você oramos, quando eu e você nos dobramos diante de Deus em oração, quando nós levantamos a nossa voz para clamar ao Senhor, clame ao Senhor crendo que Ele pode realizar, se esta for a vontade dEle. Amém, meus irmãos? Na sequência do texto, a gratidão a Deus antes de receber, leia comigo, é uma de transformar conquistas em ídolos e nos leva a render graças ao Senhor porque Ele é bom. É uma pregação para nós. É uma pregação para nós. Tira a gente do lugar de dono, porque às vezes nós idolatramos uma conquista. Nós idolatramos uma perda. Perdeu, idolatrou. Às vezes não deu valor nenhum enquanto tinha. Perdeu, idolatrou. Então a gratidão, ela nos arranca desse lugar de transformar as conquistas em ídolos e nos leva a render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pastor Tim Keller, recentemente foi chamado à presença do Senhor, falando sobre a parábola do filho pródigo. Ele ensina que o filho mais novo,
O filho mais novo, ele não agradecia, porque ele não entendia a graça. E o filho mais velho não agradecia, porque ele achava que merecia tudo. Na parábola do filho pródigo, que você conhece nas Sagradas Escrituras, nós temos um filho que pede ao pai a sua herança, enquanto o pai ainda estava vivo, e vai embora. Vai curtir a vida adoidado. Vai fazer o que dá na telha. Enlouqueceu, endoideceu, saiu com os amigos, com os parças. E depois que ele gastou tudo, ele perdeu tudo. Ele perdeu, inclusive, os falsos amigos. Você sabe disso. Tem amigo que é amigo de festa. Mas quando a chapa esquenta para o nosso lado, partiu. Adeus. Bye, bye. Fui. Os amigos dele o abandonaram. Ele tinha tudo. E não agradecia, porque não reconhecia a graça. O mais velho, quando o mais novo retornou e o pai o acolheu, botou um anel no dedo dele, mandou preparar uma carne para ter uma grande festa, o mais velho ficou indignado. Eu estou aqui direto, o senhor nunca fez isso aí. Ele não agradeceu porque ele achava que merecia tudo. Isso acontece na nossa vida o tempo inteiro. Nós estamos sempre dentro de um lado ou de outro, tentando de alguma forma organizar a nossa vida, e nós precisamos aprender que nós precisamos observar a graça de Deus e ao mesmo tempo entender que nós não merecemos. Nós recebemos, é um presente do Senhor, é graça de Deus sobre a nossa vida. Mais uma tela. Leia comigo, por gentileza. O profeta Daniel orava em meio a uma fortíssima perseguição, vítima de uma armadilha feita sob medida para removê-lo do poder e condená-lo à morte. Ele nega a dor? Não, ele não nega a dor. Aliás, leia comigo, a gratidão não nega a dor, mas reconhece que Deus está presente nela. Deixa eu dar uma palavra para você que está passando por uma luta. Muitos de nós estamos. A gratidão, ela não nega a luta. A gratidão, ela não nega a dor. Na gratidão, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor está presente com a gente no meio da luta. Quem já passou por luta sabe que Deus não nos abandona no meio da luta. A gente pode até ficar bravo com Deus, de mal com Deus, com raiva de Deus. Tem gente que vira as costas para Deus, que não entendeu ainda. Não entendeu ainda. E eu nunca condeno essas pessoas. Eu abraço essas pessoas. Eu acolho essas pessoas. Eu estendo os meus braços, as minhas mãos para abençoar essa pessoa no lugar de ficar zangado com a pessoa. Porque cada um vai ter o seu tempo de amadurecimento para entender que no meio da luta, da batalha, do sofrimento, Deus nunca nos abandona. É preciso enxergar que a dor existe, o problema existe, não está tudo bem. Mas nós estamos em paz. Porque o Senhor está ao nosso lado. Amém, meus irmãos? Veja na sequência aqui, por gentileza. O princípio de agradecer antes de receber é o que temos aprendido juntos aqui na nossa igreja. Em Filipenses 4, 6 e 7 nós lemos. Leia comigo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica E a paz de Deus? Paz de Deus que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então o que a gente faz? A gente pega o problema, pega a batalha, pega a luta, pega a dificuldade e coloca diante de Deus em oração. A gente faz a oração, a gente faz a súplica, mas nunca deixa de agradecer. Por quê? É porque na gratidão, na ação de graças, é que o nosso coração vai ser inundado pela paz. Você não pode só orar e suplicar e achar que a paz brotará no coração. Ela é fruto da gratidão. Você ora, você suplica e você agradece. Ah, pastor, mas eu não tenho sinal nenhum que isso vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco à noite. O que a gente sabe? Fala para mim. Quanto mais a gente sabe, mais sabe que a gente não sabe nada. A gente está sempre aprendendo e surpreso. Então, o segredo da palavra de Deus é que eu e você, nós oramos, nós suplicamos e nós agradecemos. Primeiro, por ser ouvido.
Primeiro, por ser ouvido. Segundo, porque a nossa oração nos leva a ter esperança. Deus pode. Deus pode. E a nossa oração nos leva a agradecer ao Senhor, porque se for da vontade dEle, Ele fará. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, eu quero propor a vocês um princípio para a vida de vocês. É um princípio que Deus colocou na minha vida. Não fique achando que está tudo bem, mas está tudo em paz. Veja comigo na tela. Agradeça antes de receber. Se demorar, Deus vai nos dar paciência. E se não vier, Deus vai nos dar a paz. Então, agradeça. Vamos repetir? Agradeça antes de receber. Se demorar, vier, agradeça. Eu vou ler um WhatsApp. Você me desculpa? Deu vontade de acessar o WhatsApp aqui, de repente. Recebi um WhatsApp hoje à tarde, 15h15. Olha que hora bonita, 15h15, recebi um WhatsApp. E a pessoa me diz assim: boa tarde, pastor, tudo bem? Gostaria de agradecer porque no culto de ação de graças do ano passado, o Senhor me ensinou a orar já agradecendo pelas bênçãos que Deus há de nos conceder. Naquele culto, eu coloquei a mão na minha barriga e orei agradecendo pelo filho que o Senhor me daria. Hoje, infelizmente, eu não poderei estar no culto de ação de graças de forma presencial, porque o meu bebê acabou de nascer. Está na tela. Vem. Põe a tela, põe o Elias na tela. Elias na tela, vem. Atenção. Isso. Aqui. Não, ao contrário. Ana Clara, Danilo, estão acompanhando a gente aqui agora. Vamos mandar um abraço para eles. Uma salva de palmas para abraçá-los. Será a forma de abraçá-los. Henrique! Agradeça. Ela não estava grávida. Deus deu a ela a bênção de crer, de confiar. A Ana botou a mão na barriguinha e orou ao Senhor. E Deus deu a ela a bênção do Henrique. Louvado seja o nome do Senhor. Põe na tela aquela frase mais uma vez, para terminar. A outra. Agradeça a outra. A outra tela. Agradeça antes de receber. Agradeça antes de receber. Agradeça antes de receber. Nós vamos orar juntos agora. Eu não sei pelo que você vai orar, mas imagino que você vai dizer assim: eu vou orar e vou agradecer. Na verdade, eu vou agradecer, depois eu oro. E nós vamos fazer isso com fé em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero que você entenda que isso é Bíblia. Está na palavra. Vamos viver a palavra com fé e esperança em nome de Jesus. Enquanto a gente estiver aqui na frente cantando, eu quero chamar você para vir aqui para a gente orar. Agora, preste atenção. Não venha embalado por uma emoção. Venha embalado pela fé. Se você crê, agradeça antes de receber. O que você tem pedido ao Senhor, a sua oração, o seu propósito diante dEle, venha e agradeça. Venha agradecendo em nome de Jesus. Pode vir, deixe seu lugar e venha.
pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço. Vou pedir uma coisa muito difícil agora. Tem 3 pessoas ali atrás que eu queria que eles viessem para cá. Esses 3 estão de máscara aqui. Tá vendo ali os 3? Abra aí para eles passarem. Por favor, gente, me ajuda com isso. Isso, vem. Vocês 3 mesmo, vocês sabem, só vocês. Isso, obrigado, gente, vocês são maravilhosos. Nando, deixa eles aqui do seu lado aqui, por favor, tá? Vamos cantar a segunda parte, vai. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, eu não mereci o que escolher, viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor. Meu grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço. Nosso Deus, Pai poderoso Senhor, Senhor dos senhores e Rei dos reis, o Senhor pode fazer todas as coisas de acordo com o seu querer. Nós reconhecemos a onipotência do Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor fez todas as coisas ao som da sua palavra e todas elas vieram a existir. Nós olhamos a natureza e percebemos que os céus declaram a glória do Senhor, que o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós reconhecemos no nosso irmão a criação do Senhor, a obra do Senhor, o jeito do Senhor nos preparar. Como é bom agradecer, agradecer e agradecer. O Senhor tem nos ensinado na sua palavra que nós devemos orar, devemos suplicar e agradecer, mesmo antes de receber. Daniel, diante de uma circunstância tão adversa, dobrou seu joelho, como fazia sempre, não perdeu a constância, não se afastou do Senhor, pelo contrário, esteve na tua presença, orou e deu graças. O nosso amado Jesus, nosso amado Jesus, nosso amado Jesus, tomou o pão e antes de entregar o pão, antes de derramar o seu sangue, ele deu o cálice, o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, antes de tudo isso acontecer. Lázaro, o Senhor Jesus deu graças antes de ordenar a sua saída da morte. O Senhor Jesus, tão poderoso, tão maravilhoso, pegou os pães e agradeceu pelos pães antes de multiplicá-lo. Ele viveu o princípio de agradecer antes de receber. Nós queremos seguir o nosso Senhor Jesus. Queremos seguir a tua palavra. Nós oramos e agradecemos. Nós oramos e agradecemos. Hoje nós estamos aqui, todo esse grupo, Senhor, para dizer ao Senhor que é o pedido feito, os motivos entregues e agora gratidão. Gratidão. Porque a gratidão vem da graça. A gratidão não é da circunstância.
A gratidão não é porque deu tudo certo e nem desaparece porque as coisas não estão indo tão bem. A gratidão é graça. Nossa vida é fruto da construção da graça do Senhor. Por isso, hoje, nós queremos reafirmar e declarar e fortalecer a nossa fala. Nós somos gratos, gratos, gratos e gratos em nome de Jesus. Teu povo veio agradecendo e voltará para o seu lugar agradecendo. E amanhã agradecerá, e depois agradecerá, e nós vamos sempre viver a nossa vida agradecendo, e aí os nossos olhos serão cheios de motivos para agradecer, nosso coração vai estar fervendo de gratidão, nós estaremos com o nosso coração alegre, a nossa vida será outra, nós estaremos sem a ansiedade, nosso coração será guardado e protegido pelo Senhor, nós viveremos uma vida de ação de graças em nome de Jesus. Pai, que cada coração, cada pedido, cada motivo entregue ao Senhor, agora receba a nossa gratidão. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Márcia e pelo Marcelo, nossos príncipes amados do nosso coração, guerreiros do Senhor, símbolo de uma fé inabalável, de um companheirismo firmado no amor, no compromisso assumido, numa família que abraça, que acolhe, que cuida, que preserva, numa igreja que não desiste de orar pela cura completa da Márcia, pela qual nós já te agradecemos em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, por todos os que têm motivos, famílias, irmãos queridos e amados que estão internados, como meu pai, como o paizinho da Denise, ambos no CTI, outras pessoas que têm aqui nomes de pessoas preciosas, que estão clamando ao Senhor pela recuperação. Nós cremos no poder do Senhor. Eu te agradeço, ó Deus, pela cura. Eu te agradeço pelo restabelecimento, pela restauração. Eu te agradeço pela confiança, pelo conforto, pelo consolo, pela paz do Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor está presente na nossa vida, no meio da luta, no meio da angústia. Graças nós te damos por isso, Pai. Nós aprendemos agradecer antes de receber. Se for da vontade do Senhor, essa bênção vai chegar. Se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. E se não for da vontade do Senhor realizar exatamente como nós queremos, o Senhor vai nos dar a paz. Por isso nós só temos motivos para agradecer. É assim que nós oramos, em nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.